Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós vamos falar de duas decisões do Supremo desses últimos dias. A primeira delas, o STF confirmou a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o julgamento de todos os processos em curso no judiciário contra o decreto baixado pelo presidente Lula, restringindo o acesso a novas armas e munições por caçadores, atiradores e colecionadores. Uma reversão na política de Bolsonaro que o presidente anunciou logo no começo do seu governo. E aí Lula entrou com uma ação direta, uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar, confirmando a constitucionalidade, e suspendeu todos os processos em curso no país e também todas as decisões judiciais já proferidas. E agora o plenário confirmou a sua decisão, vencido o ministro André Mendonça. E a segunda decisão que nós vamos comentar aqui foi proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu trechos da lei que restringiu indicações políticas para empresas estatais. A lei das estatais, aprovada em 2016, impede indicação de diretores e de conselheiros que sejam titulares de cargos públicos ou que tenham, nos 3 anos anteriores à sua nomeação, por exemplo, participado da estrutura decisória de partidos políticos. Limitações como essas, disse o ministro Lewandowski, são inconstitucionais. Mas, para além do mérito da discussão, dos seus argumentos, nós também vamos discutir a forma como ele decidiu. Aqui o time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e da Central European University, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Juliana, eu queria começar com você para nós falarmos da decisão sobre armas. O ministro Gilmar concedeu aquela liminar e agora o plenário confirmou com uma ampla maioria, né? Nenhuma novidade, na verdade, na confirmação, né, dessa liminar, mas alguns detalhes certamente te chamaram a atenção e eu queria que você os destacasse aqui para nós. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Acho que esse caso ressaltaria 2 pontos que são interessantes, né? É uma discussão sobre constitucionalidade de um decreto expedido pelo atual governo em franca oposição ao governo anterior, né? Então mostra essa mudança de rota e o Supremo endossando essa mudança de rota sem nenhuma surpresa, porque o Supremo, inclusive, antes disso, já tinha rejeitado alguns decretos do governo anterior, do Bolsonaro, com relação a armas. Mas é interessante ver a divisão, né, que se mantém dentro do Supremo. Então, a gente discutia em que medida os ministros apontados pelo governo Bolsonaro se manteriam alinhados às políticas daquele governo, uma vez que houvesse uma transição. E esse caso, estamos no momento inicial, é um tema caro ao governo anterior, mas demonstra que esse alinhamento, até o momento, ele permanece, né, nas 2 divergências que foram o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Agora, o que eu acho interessante é observar como essas divergências não são iguais, né, e que acho que indicam alguma coisa sobre o estilo ou o comportamento desses 2 ministros. Então, acho que, primeiro, é importante ver o Supremo, né, garantindo uma governabilidade, como você até havia mencionado no programa da semana anterior, e segundo, como que essa divergência opera. Então, o ministro André Mendonça vai adotar uma saída procedimental, né, dizendo que, nesse caso, não cabe a ADC, por não haver uma controvérsia relevante. O ministro Gilmar Mendes, no voto vencedor, vai dizer que essa controvérsia relevante ela não precisa ser numérica, esse caso envolve direitos fundamentais, etc. Mas o ministro André Mendonça vai dizer, olha, são poucos casos, os casos que houve sobre isso garantiram a constitucionalidade do decreto, então não vejo cabimento da ADC e pronto, ele resolve por aí. Ele não entra no mérito, né? O ministro Nunes Marques adota uma postura bastante diferente e reitera uma posição que ele já tinha tomado em casos anteriores envolvendo armamentos. Então, ele reitera aí seu posicionamento no sentido de que, na verdade, a liberação das armas ela não apresenta risco ou viola o direito à vida, segurança, etc., mas, ao contrário, serve para proteger esses direitos. E aí ele traz uma série de dados que a gente já teve a oportunidade de criticar aqui, né? Como, por exemplo, o fato, ele argumenta
que os homicídios teriam caído num período no Brasil em que houve um aumento da circulação, da posse, da propriedade de armamentos. Claro que ele não menciona que esse período envolve a pandemia da Covid, né, em que houve uma redução desse tipo de crime, e não relaciona esses diferentes fatores. Aí acho que isso também se relaciona com algo que a gente falava sobre esse uso, né, dos dados de uma maneira não rigorosa em alguns votos do Supremo. Então, eu acho que esse caso é interessante porque ele traz aí um pouco a permanência dessa configuração, né, de um Supremo unido de um lado, com exceção desses dois ministros, mas que essa oposição desses dois ministros não opera da mesma maneira, né? Pelo menos nesse caso, mas poderia sugerir que em outros também, o ministro Nunes Marques ele está alinhado aí com a substância do argumento que foi avançado aí pelo governo Bolsonaro, em total dissonância com o resto do Supremo, inclusive com outro ministro indicado por Bolsonaro, que prefere não entrar, ou pelo menos nesse caso, nessas considerações mais substantivas. E você me corrigiu já aqui, Juliana, porque eu falei que o André Mendonça tinha ficado vencido, mas ele e o ministro Nunes Marques, né? E acho que tem um cuidado também dos demais ministros, um fator de realidade, que é uma desconfiança de que vários juízes na primeira instância ainda têm essa mentalidade também bolsonarista. E eles não querem ver isso se replicando em todo o país, os juízes decidindo que o decreto de armas do presidente seria inconstitucional e dando acesso a armas para essas pessoas, que depois criam um grande problema, né? Como é que vai pegar essas armas de volta? Mas, enfim, chamo aqui também o Tomás. Tomás, o que você destaca desse assunto também? Então, Felipe, oi, Juliana, oi, Diego. Eu vou começar por onde você terminou, né? Eu acho que esse é um exemplo típico da ADC funcionando, em certa medida, porque ela foi criada, né? E o ministro Gilmar Mendes, que está liderando esse movimento. Exatamente. Foi um dos arquitetos do desenho legislativo da criação da ADC. Era exatamente esse o problema, não? Uma política governamental que fosse questionada individualmente em juízos pelo Brasil afora, e liminares individuais, com eficácia nacional ou não, eventualmente pudessem afetar políticas públicas e exigissem esse tipo de governo. O ministro Gilmar Mendes passou por isso especificamente no governo, no momento das privatizações, né? E isso era uma questão no país, como ainda é em outros temas. Então esse é um exemplo típico disso. Você tem uma política que pode ser objeto, né, às vezes, de liminares, mesmo que sejam liminares que eventualmente sejam derrubadas, mesmo que sejam liminares que, né, existe isso multiplicado ou pulverizado pelo país, tem os seus problemas tanto concretos como simbólicos, né? É uma notícia, vai ser noticiado, o juiz faz tal coisa, o liminar decide tal coisa, é algo que incomoda ele de maneira geral, acho que incomoda o ministro Gilmar de maneira específica. Mas, de novo, mas eu acho que eu chamaria atenção para, é claro que o Supremo é mais generoso com os requisitos de cabimento e com a velocidade com que decide esses casos quando está de acordo com a política pública, né? Não só com a sua constitucionalidade, digamos, quando acha que ela é importante, boa, benéfica e assim por diante. Eu acho que, claramente, a relevância do controle de armas na sociedade hoje é um consenso, né? Não precisa que é um consenso, porque tem, claro que existe, ele é divisível num certo sentido, porque existe uma minoria, digamos, me parece, que às vezes em alguns lugares é majoritária, mas um grupo político forte contra essa ideia, mas pelo menos entre especialistas, entre estudiosos de segurança pública, assim por diante, é um tema meio consensual. Então, nesse sentido, acho que não tem nada particularmente de novo aí, é exatamente a ADC fazendo o que ela quer. Eu chamaria atenção porque a Juliana falou, né? Um dos requisitos da ADC, quando ela foi criada, isso tem a ver com o Supremo, tinha a ideia de que o Supremo não tem que ser órgão de consultoria do governo, né? Então, senão, toda vez que o governo tem uma política pública, ele poderia levar o caso ao Supremo, transformar o Supremo num grande consultor, num grande chancelador de políticas públicas, e tinha a ideia de que não é para isso que o Supremo serve, né? Tem a AGU para isso, e assim por diante, que vai dar lá seus pareceres de constitucionalidade internos e assim por diante. Quando isso foi feito, você então teria que ter uma controvérsia real, requisito da lei. E o Supremo interpreta isso de maneira bem fluida, seja de maneira geral na sua jurisprudência, seja ministros individuais flutuam, né?
se você for interpretar de uma maneira mais rígida possível, seria se de fato existissem decisões controversas, díspares pelo país, gerando uma controvérsia jurídica que seria entendida como judicial. Isso é entendido de uma maneira muito mais ampla, que é, se a tese é debatida, se existem pessoas levando a sua constitucionalidade, se existem professores, ou então simplesmente se na imprensa, ou líderes políticos, a mera menção às vezes é considerada um requisito necessário. A saída do ministro André Mendonça para não aceitar foi uma saída processual, dizendo que essa controvérsia não existia de maneira concreta. Eu só chamaria atenção para o fato de que o Supremo não entende de maneira geral dessa maneira rígida que ele interpretou, e daí fica uma nota que eu acho que em geral, estudiosos do Supremo, observadores do Supremo, é sempre interessante observar se a consistência ou não no decorrer do tempo desses juízes, desses ministros em relação às suas teses, dos dois lados, eu diria. Tanto do ministro, fazendo a polaridade aí, tanto do ministro Gilmar hoje, que está liderando a maioria, quanto do ministro André Mendonça. Vamos ver no futuro como que isso é interpretado. Se existe uma consistência formal, né? Um pode ter uma interpretação mais ampla, o outro mais restrita de maneira geral dessa lei, isso é consistente, é sempre aplicado assim, ou se isso depende do governo, da tese, do tema, do interesse. É algo que a gente observa e é algo que é muito difícil de observar, seja porque exige atenção, exige tempo, e eu acho que é mais difícil ainda de observar num tribunal como o Supremo, que julga tantos casos o tempo inteiro, né? No volume, essa observação é muito difícil. Um tribunal que julga 60, 70 casos por ano, você consegue sempre estar prestando atenção em todos esses detalhes. Um tribunal que julga milhares de casos e que dá liminares individuais e assim por diante, nesses casos, é muito mais difícil a gente observar. Mas é exatamente isso que é uma das funções, tanto da imprensa, de quem noticia isso, mas especialmente da academia, de pessoas que escrevem e observam especificamente esse tipo de controle. Acho que é importante a gente continuar de olho, né, em como isso vai continuar no futuro. E, Tomás, acho que uma coisa interessante, porque o ministro André Mendonça, ele tenta fazer um pouco isso no voto dele, ele faz um voto que é bastante longo, inclusive mais longo do que o do relator, e em que ele traz escritos doutrinários, tanto do ministro Alexandre de Moraes, tanto do ministro Gilmar Mendes, para dizer, olha, em outras ocasiões, eles disseram que era necessário uma relevante controvérsia judicial, que não bastava ser relevante, não bastava ser uma controvérsia em outros cenários. Então, ele busca, de alguma maneira, apontar aí talvez essa inconsistência. Mas, é claro, é importante ver se ele mesmo pretende manter uma consistência ou se, em outras ocasiões, decidir de maneira diferente com relação a esse requisito. Uma última coisa que eu gostaria de falar sobre isso, é só um exemplo, né, desse tipo de argumentação frouxa que a gente vê muitas vezes no Supremo e que é feita assim, com muita naturalidade. Então, mais uma vez, o voz do ministro Nunes Marques, ele faz uma relação, além dessa, né, da queda da violência com aumento de armas, a relação entre o voto da população brasileira com relação à manutenção do direito a armas, ele se refere à votação, né, que houve com relação ao Estatuto do Desarmamento. Ele diz que 65% da população brasileira respondeu que preferia manter o direito às armas. No parágrafo seguinte, ele diz, logo, essa votação conduz à conclusão que o cidadão tem a percepção de que, para defender seu direito humano fundamental e inalienável à vida, prefere manter o direito às armas, dele não tendo abdicado em momento nenhum. Tem muitos problemas, né? Tirar essa conclusão, né? Como se uma coisa levasse a outra, e como se o posicionamento pela não proibição do acesso às armas levasse a negar um decreto como esse, que na verdade não proíbe as armas, estabelece parâmetros para a sua comercialização. Então, esse tipo de argumentação, né, que não sustenta, que não tem que não consegue provar a sua correlação, o seu embasamento, a gente vê muitas vezes, esse é um problema grave também das justificativas, né, que não passaria por um escrutínio mais minimamente rígido com relação à sua consistência. Juliana, acho ótimo você ter falado isso, e terminar nesse o escrutínio minimamente rígido, né, e chamar atenção para por que às vezes é importante a deliberação presencial, que ela dá exatamente a oportunidade para que um ministro ou ministra que esteja incomodado com a utilização, seja da jurisprudência do tribunal, de precedentes do tribunal, de uma maneira equívoca, seja de dados históricos ou fatuais ou estatísticos de maneira equívoca, de pedir uma parte, momentaneamente, colocar o dedo, apontar o dedo para aquilo, chamar a atenção, né? Então, os ministros são muito poderosos, no final das contas, o que eles escrevem nos votos deles ninguém controla, eles podem escrever o que eles quiserem,
praticamente nos votos deles, mesmo que fiquem vencidos, né? Se eles vão conseguir convencer é uma outra questão, mas dentro dos limites do voto deles para escrever o que eles quiserem, o limite é o constrangimento interno e público, né? E seja feito pelos próprios pares, seja feito, eventualmente, de novo, pela academia ou pela imprensa, quando esses dados são mal utilizados. Claro que ter a oportunidade de fazer isso não significa necessariamente que os outros ministros farão, né? Pode ser que eles não façam, seja porque não seja importante o suficiente para eles, seja porque não querem criar uma animosidade, assim por diante. Mas tem uma diferença entre dados serem utilizados dessa maneira num voto escrito, por exemplo, no plenário virtual, e daí até pode ter que num outro voto escrito lá, né, um grande calhamaço de centenas de páginas, tem alguém que contradite exatamente, especificamente esses dados, mas com frequência isso se perde. Eu chamaria atenção para a importância da deliberação e do constrangimento público, digamos assim, inclusive televisionado, no fato, já que a gente tem a TV Justiça em alguns casos, quando esses dados são utilizados, que seria o que você chamou, né, de um escrutínio mínimo. Né? É interessante que esse escrutínio mínimo é o mínimo que se espera do processo deliberativo do Supremo. Né? Se os seus pares não estão deixando passar isso, em uma certa medida a gente pode ter falado que a qualidade da deliberação do Supremo não está, pelo menos nesse ponto, cumprindo o requisito de um escrutínio mínimo, e que isso é um problema. E isso nos leva, Tomás e Juliana, ao nosso próximo tema, e o Diego está aqui calado porque a gente vai explorá-lo para falar desse outro assunto, que é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A gente está gravando numa sexta-feira de manhã, essa decisão foi proferida ontem, na quinta-feira, e que derrubou um trecho da lei das estatais. E aí, mais do que o argumento, mais do que os fundamentos, e eu sei que o Diego vai se debruçar sobre isso, mas também tem a forma, né? Ele liberou esse processo para o julgamento no plenário virtual, o ministro André Mendonça, novamente, né? O ministro André Mendonça pede vista, e aí o ministro Lewandowski dá uma liminar, e submete a referendo. E aí o ministro André Mendonça destaca a decisão levando para o plenário. Mas, Diego, eu queria começar com você para falar dos argumentos do ministro Lewandowski para dar essa liminar. Olá, Tomás, Felipe, Juliana. Essa é uma decisão que mistura muita coisa. Para começar, tem uma tensão interna, me parece. Né? Vou apresentar aqui 2 argumentos que o ministro Lewandowski usa para dizer que essa vedação na lei das estatais é inconstitucional. Então, em parte do voto, ele argumenta que você impedir que pessoas que foram dirigentes partidários, por exemplo, de ocuparem esses cargos, né, é um tipo de discriminação e de restrição em si, que não é qualificação profissional, mas é uma vedação de acesso a um cargo ou posição pública, que as pessoas teriam direito, e que somente o próprio constituinte originário poderia ter colocado. Então, por exemplo, ele vai citar as vedações relativas à magistratura, ao serviço militar, por exemplo, estão previstas diretamente na Constituição. A lei da ficha limpa, que o ministro Lewandowski não menciona, mas, por exemplo, acho que entraria nesse argumento. Tem lá uma previsão constitucional dizendo que vai haver uma lei que estabeleça condições de elegibilidade com base na vida pregressa. Então, Tomás me corrigiu aqui, sim, não só o constituinte originário, mas o constituinte derivado também. Poderia ser colocado por emenda, é verdade. Admite essa possibilidade. Mas o ponto tem que estar no texto constitucional, não pode ser uma lei ordinária. Com isso, esse é um argumento absoluto, né? Esse é um argumento que está dizendo o tipo de coisa que essa lei faz, que é criar uma vedação com base nas funções que a pessoa exerceu no passado, com base em alguma outra característica da sua trajetória, a impede de acessar certos cargos. Só que ele também fala outras coisas no voto, né? Porque se você pegar esse argumento, ele tornaria, por exemplo, problemático você aceitar a lei de conflito de interesse criada no governo Dilma em 2013, que vai estabelecer uma quarentena, né, para pessoas ocuparem, exercerem certas atividades profissionais depois que saíram de certos cargos no Poder Executivo Federal. Só que aí, quando o ministro Lewandowski ele fala dessa lei de conflito de interesse, ele usa um outro argumento. Ele vai falar da razoabilidade das restrições. Ele vai dizer, olha, a lei de conflito de interesse estabelece um prazo de 6 meses, se eu não me engano, né? 6 meses de quarentena, o que é um prazo razoável, que faz sentido. E aí, por que eu digo que tem uma contradição aí? Porque
das duas, uma, né? Ou o problema é que o legislador não pode estabelecer ponto, qualquer tipo de vedação que já não esteja prevista na Constituição, exceto qualificação profissional, ou o problema é que o que a lei está fazendo especificamente é exagerado, é irrazoável, é desproporcional, né? E num bom estilo clássico do Supremo, essa é uma decisão, a gente, né, imagina que a gente vai falar disso depois também, essa é uma decisão que é Supremo clássico em vários problemas, mas o ministro Lewandowski menciona a proporcionalidade, né, diz que tem a ver com devido processo legal substantivo, e que essa decisão a lei é irrazoável, a lei é desproporcional, sem que ele de fato faça, né, de forma organizada, os exames do teste de proporcionalidade, né, que é uma crítica muito antiga ao uso dessa ideia pelo tribunal. Se você vai dizer que algo é desproporcional, faça de forma mais estruturada possível os exames, por que você acha que isso não é proporcional. Então, ele passa muito rapidamente, de forma muito assim, simplista por essas questões. E a primeira coisa que eu queria colocar, então, é isso, né? Tem essa tensão. E se o argumento for o primeiro, e aí eu vou concluir só apontando mais uma coisa, se o argumento for o primeiro, o legislador não pode inventar novas vedações que já não estejam previstas na Constituição, isso cria um problema para outras coisas que o Supremo já fez no passado. Por exemplo, a vedação de nepotismo. A vedação de nepotismo, que existe no direito brasileiro com assim, o beneplácito e por protagonismo do próprio Supremo, no âmbito dos três poderes, não tem previsão constitucional. Eles vão dizer, mas vem do princípio republicano. Você pode dizer que tem uma inspiração, uma base muito geral, numa ideia vaga de republicanismo. Mas isso não é o que o ministro Lewandowski está falando. Ele está dizendo que as vedações dos poderes que ele menciona estão expressamente previstas na Constituição. Então, o nepotismo também impede que as pessoas exerçam o seu direito fundamental, a vedação do nepotismo, não o nepotismo, né? A vedação do nepotismo impede que as pessoas exerçam um direito fundamental de acesso a cargos e funções públicas apenas com base na sua qualificação profissional. Então, se o ministro Lewandowski tem razão nesse argumento, a vedação de nepotismo seria incompatível com a Constituição, a não ser que a resposta seja tudo bem porque foi o Supremo que criou. Quando o Supremo diz, não tem problema, não precisa estar previsto expressamente na Constituição. Então, acho que os argumentos são bastante problemáticos e queria começar abrindo com esses dois pontos, né? O problema ou é razoabilidade ou é porque a Constituição não permite, ponto, que se crie isso. E se for o primeiro, se for o segundo, porque a Constituição não permite, o que fazer com o nepotismo, por exemplo? Nossa, tem muita coisa, eu vou só reagir a esse ponto inicial. A gente ainda tem um monte de coisa para falar dessa decisão específica, né? Muita coisa. Problemática, eu diria assim. Eu listei aqui pelo menos uns 9 pontos, tá? Fazer um jogo dos 9 erros, não seria nem 7. Eu acho que tem uma questão disso que o Diego falou, né? Que tem a ver, vou dizer o seguinte, é um voto que você olhar para ele, no que está escrito, ele é um voto de 28 páginas. Você falaria, parece um voto em que se deliberou, né, se argumentou detalhadamente. Não é verdade. Assim. É um voto que entra em tangentes, fala de pontos laterais, faz citação de doutrina para coisas que não são centrais para o que está acontecendo. Como o Diego disse, poderia ser um voto que poderia ser muito curto e talvez contraditório. Seria muito curto, dizendo basicamente princípio da isonomia e princípio republicano não pode limitar que as pessoas exerçam cargos por conta de quem elas são, por conta de exercer atividade política, né? Assim por diante. E daí fica meio na dúvida se não pode, às vezes parece que não pode porque não pode pontos, não pode, só pode por emenda, é uma questão formal, ou não pode porque é desproporcional, né? Porque tem um momento que ele menciona expressamente, já tem todos os outros limites né, que a própria lei coloca, outros, e limites de outra legislação que faz parte, né, que limita o que um administrador pode fazer, que já são suficientes, né? E eu queria parar nesse ponto, porque eu acho que tem a ver com o que o Diego falou, né, que é a ideia de que a relação que o Supremo tem com o que está escrito na Constituição e com concretizar o que está escrito na Constituição. Né? Realmente, o princípio republicano está lá na Constituição como sendo algo importante, né, que deve ser concretizado. Ele deve guiar o quê? Ele deve guiar, claro, as decisões do Supremo, mas ele também guia a produção de legislação. A legislação concreta e específica nada mais faz do que tenta, ela própria, dar concretude
materializando esses princípios constitucionais e fazendo escolhas entre eles, né? Por exemplo, essa é claramente uma lei que tenta dar concretude ao princípio republicano ao limitar, né, criar essas limitações, né? E o Supremo, claro que tem um papel de, às vezes, entrar, né, nessa discussão e declarar inconstitucional quando... E é isso que chama-se de desproporcional, né? A gente tá, o termo técnico na literatura, mas simplificando, quando que o Supremo diria que algo é desproporcional? Quando, tentando fazer algo positivo, eventualmente, né, concretizar o princípio republicano, violou-se, no entanto, de maneira desproporcional algum direito individual, né? É interessante o Supremo fazer isso, o Supremo se colocar, se sobrepor sobre o legislador como alguém que também tem a legitimidade para fazer isso. E especialmente fazer isso num caso como esse. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas sobre esses casos, né? Não é um caso em que o legislador fez isso, né, e ele está afetando uma minoria, dependendo, no sentido, digamos, político de minoria, né, no sentido de um grupo que pode ser minoritário numericamente ou não, mas que ele certamente só está em alguma relação de poder em que ele está desfavorecido, né, seja por opressão, seja por discriminação, tem alguma relação de poder na qual ele está, né, no ponto mais fraco. É o contrário, né? Nós estamos falando de uma limitação que limita uma minoria no sentido numérico, dirigentes partidários, por exemplo, que são o elo mais forte da participação política nacional, né? São os grandes decididores da política nacional. Então é interessante o Supremo entrar no lugar do Congresso para fazer essa limitação, e eu diria, em nome de direitos fundamentais, em nome de pessoas poderosas, né? E especialmente no contexto, e é isso que eu queria chamar a atenção, de uma descrença que, com frequência, o Supremo, quando se invoca o direito de fazer isso, e diz que tem que fazer isso mesmo, ou quando pessoas, né, defendem o Supremo, elas, com frequência, existe um discurso que é de crítica e de deslegitimação do nosso legislativo, dizendo, o Supremo tem que fazer isso, o Supremo tem que realmente, a judicialização política ela acontece porque o legislador ele é autointeressado, ele só se move por interesses, ou interesses, às vezes as pessoas inclusive qualificam por interesses escusos, eles nunca fazem coisas que são de fato moralizantes, baseadas em princípios, eles nunca cortam na pele, eles nunca criam limitações para si mesmos, pelo lugar isso não é exatamente verdade, porque eles fazem isso às vezes. Então eu só chamaria a atenção para, nós estamos diante de um caso que o legislador fez exatamente isso, né? O legislador fez isso, limitando o que podem dirigentes partidários fazerem, por exemplo, e o que pode o governo majoritário, porque quem nomeia são os governos, né? Então, o que a maioria política, em algum sentido, pode fazer ou não pode fazer. E o Supremo está usando o discurso de direitos fundamentais e usando o discurso de direitos individuais para dizer duas coisas que são relevantes. Uma é para dizer que isso não pode ser feito em nome desse grupo, e para dizer que o único que, no final das contas, né, o Lewandowski está dizendo é que quem concretiza de maneira única, quem diz onde está esse limite, é o próprio Lewandowski, né? Então, acho que talvez seria a resposta. O Diego deu um bom exemplo, é isso que eu terminar, né? Por que pode no caso de nepotismo e não pode nesse caso? Uma resposta curta seria porque o Lewandowski concorda num dos casos e não concorda no outro. Porque eu disse que sim, porque eu concordo. E o que o Supremo exige é mais do que isso, é mais do que eles acharem aquilo. É eles convencerem quem recebe essas decisões de que, de fato, existem bons argumentos e boas decisões, bons argumentos que justificam essa decisão. E é muito difícil encontrar nessa decisão, como eu disse, que tem 28 páginas, podia ter 2, mais do que tem esse princípio aqui, e eu acho que nesse caso viola, né? É uma decisão problemática por muitos motivos, mas esse eu diria que é o principal dela, e eu acho que ela capta um problema geral do Supremo. Não é único. O Supremo não faz isso só nesse caso, mas é típico nesse sentido. Mostra um problema recorrente de como o Supremo atua com frequência. E eu acrescentaria, concordando com vocês, acho que o primeiro argumento, né, de que nada além da Constituição pode estabelecer essas restrições não se sustenta em hipótese nenhuma, à luz da jurisprudência do Supremo, da legislação e tudo mais. E o segundo argumento com relação à desproporcionalidade, ele poderia se desenvolver em vários cenários que não são esses, né? O Tomás falou desse uso,
né, do argumento de que seria discriminatório como uma parcela da população, a gente poderia pensar num cenário em que um partido político, um grupo político pudesse estar sendo discriminado, e isso não está colocado, né? Seria uma grande discriminação contra uma categoria de pessoas que são parte da política. E aí a gente vê que a própria legislação e o Supremo aceitam essa diferenciação, e à luz dos princípios republicanos, da moralidade, tudo mais, em inúmeros casos. Então, isso não está enfrentado, né? Um outro elemento que eu acho que é importante de chamar a atenção é a relação, né, que ele faz da Lava Jato com a insuficiência dessa lei, né? Então, ele vai dizer que, como no caso da Lava Jato, tratava-se de técnicos, pessoas de carreira, essa a alegação de que a legislação serve para reduzir o risco de captura da empresa estatal por interesses políticos, partidários ou sindicais, é que eu estou citando, não se sustenta. Quer dizer, ele está dizendo que o fato da legislação não abranger esses casos torna ela inconstitucional. E aqui acho que é importante a gente diferenciar o fato da lei ser boa ou não boa, né? A lei pode dar um excessivo peso para a dimensão da corrupção relacionada à política e não aos atores privados, a lei não trata disso. Quer dizer, podem ter outras avaliações sobre a qualidade da lei, mas que não necessariamente levam à sua inconstitucionalidade. São juízos políticos que foram feitos pelo parlamento, nesse caso específico, né? E acho que uma outra coisa que vale a pena citar também é a possibilidade de outras soluções. Então, se a lei é desproporcional porque ela é excessiva à luz do sistema jurídico, então existe um problema de irrazoabilidade no sentido da coerência do sistema jurídico, existiria a possibilidade de talvez equiparar esse prazo à lei de conflito de interesse ou alguma outra coisa da legislação. Reduziria para 6 meses, né? Por exemplo. Seria uma possibilidade no sentido de dizer, olha, tudo bem, aqui está indo demais em relação ao que o próprio legislador estabeleceu a outros agentes ou a outras circunstâncias, não é o caso, né? Então, talvez existissem outras possibilidades de lidar com insuficiências ou excessos dessa lei e que não foram tratadas nessa decisão. Se eu fosse fazer uma enquete em off aqui com vocês, e eu não vou fazer isso, mas porque nós estamos em on, mas eu perguntaria, fosse o governo Temer, fosse o governo Bolsonaro, será que Lewandowski daria essa decisão? Mas eu queria voltar ao Diego para a gente falar da forma também, Diego, porque essa decisão, a reação do ministro André com pedido de vista e depois o ministro Lewandowski dando a liminar e aí destaca para levar ao plenário, mostra que o Supremo está voltando a ser aquele mesmo Supremo divisivo do passado, com a ministrocracia que você mencionou, que você criou o termo, inclusive cunhou esse termo. Então nós voltamos a ter um Supremo de sempre, né? Aquela união parece que vai desaparecendo, né? Felipe, né? Eu e Leandro Ribeiro, da FGV, escrevemos esse artigo há alguns anos sobre a ministrocracia no Supremo, e essa é uma decisão que mostra que, infelizmente, ela respira, né? Passa bem. Porque acontece, né, o país passa mal com isso, mas esse fenômeno Supremo passa bem. Isso acontece, tem dois sentidos disso nesse caso, né? O ministro André Mendonça pediu vista, que é um tradicional mecanismo de obstrução no Supremo, mas a vista dele tinha 1 semana e o prazo acabou de ser ampliado para 90 dias. Então, nem nas regras antigas de vista, que o prazo era mais estrito, daria para dizer que essa é uma vista obstrutiva, né? Realmente foi semana passada, ou essa semana, o pedido de vista dele. Então faz todo sentido imaginar que enquanto a prerrogativa da vista existe, o ministro tem que poder pedir vista em casos como esse, um caso complexo em que você está pedindo para se conceder, né, uma cautelar que vai ter um grande impacto no funcionamento de um setor importante do país nos próximos anos. Então, eu não acho que dá para dizer que, no caso do ministro André Mendonça, foi uma vista obstrutiva.
né? Talvez daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, a gente ficasse evidente, mas agora não. E aí, de outro lado, o ministro Lewandowski usa o seu poder de decidir cautelares monocraticamente para conceder uma cautelar na pendência de um pedido de vista, de um processo que é evidentemente complexo, né? E que a vista tinha acabado de acontecer. Então, isso é muito, muito estranho. É estranho do ponto de vista normativo. Não deveria ser assim. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Porém, não é muito diferente de outras coisas que a gente já viu acontecendo no Supremo nos últimos anos, né? O ministro Lewandowski não está inventando algo novo aí. A gente já viu outros casos no passado em que, impacientes com pedidos de vista em seus processos, relatores simplesmente disseram: vou dar aqui essa liminar. Aconteceu com o ministro Marco Aurélio, quando ele suspendeu o Renan Calheiros do cargo da presidência do Senado, né, 2016, 2017, sempre, acho que foi final de 2016, né? Ele tinha era um caso que tinha um pedido de vista do ministro Toffoli, se eu não me engano, que estava pendente de julgamento. O ministro Marco Aurélio falou: olha, enquanto o pedido de vista está rolando, temos esse problema que é um réu que está presidindo o Senado, então eu vou suspender ele. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, não vai ser a última. Eu acho que mostra, assim, essa estrutura profunda do Supremo, como ela se presta para essas ações individuais, né? Os ministros, se eles querem muito que um resultado que está na mão deles vá para frente e aconteça, eles têm os meios à disposição para fazer isso acontecer e alterar o status quo fora do tribunal, criando um fato consumado, que é mais difícil depois para os outros ministros reverterem. Eu só observaria o seguinte, antes de passar a palavra aqui. O que justificaria uma cautelar num caso como esse, né? Então, o ministro vai ter que dizer: olha, tem periculum in mora, tem plausibilidade do pedido, do direito. A plausibilidade do pedido, acho que o fato de você ter um pedido de vista, de ser um tema complexo, assim, militaria contra você dizer que é certo, né? Que esse tema, provavelmente, o que está sendo pedido vai ser obtido no fim do processo. Então, acho que recomendaria cautela antes da concessão da liminar. Mas o problema principal para mim é o periculum in mora, porque o ministro Lewandowski atende a um pedido, né, do requerente, dizendo que vai haver já o processo de escolha desses dirigentes dessas empresas públicas, da Sociedade de Economia Mista. Então, o periculum in mora é que esse processo vai acontecer e pessoas que poderiam ocupar esses cargos estão tendo seus direitos fundamentais violados porque não podem participar, né? Fora o fato de que, como o Tomás observou, essa lei já está aí valendo há vários anos, né? E já regeu outras nomeações no passado. Acho que a gente deveria pensar que esse é um desses casos que o Tomás costuma chamar de, né, periculum in mora reverso, que sim, é verdade. Se você considera que essa lei é inconstitucional e ela regeu essas nomeações, isso criou um problema. Pessoas que poderiam ser indicadas não foram. Mas existe um problema reverso, que é tão sério quanto, que se essa lei for considerada constitucional ao fim do julgamento, você terá uma geração inteira de diretores que foram indicados por parâmetros que depois o Supremo veio a dizer: não, isso aqui violava a lei e a lei era constitucional, mas eles já estaram no mandato e ficaram até o fim. Então, para mim é muito frágil você dizer que existe periculum in mora com base nesses termos. Ou pelo menos é o periculum in mora que existe quando existem leis inconstitucionais em geral, que fazem parte da vida. Que um dia você vai descobrir que essa lei não poderia ter sido criada, mas não dá para você achar que tudo é urgente, porque é urgente em si que... Por que é urgente? Porque tem uma lei inconstitucional sendo aplicada. Isso não é suficiente, né? Isso não pode ser suficiente. Então, no mundo ideal, você decidiria tudo assim, com o máximo de discussão e deliberação, ouvindo todas as informações, os requerentes, amigos e tudo. Sabemos que não funciona assim, existe um processo para isso, e dado que existe um processo, você não vai conseguir usar esse argumento para todas, e aí fica seletivo. Aí fica, alguns casos eu acho que merecem essa urgência urgentíssima de uma lei que é inconstitucional e não pode permanecer, e outras leis inconstitucionais, essas tudo bem, essas a gente pode esperar mais tempo. Retomando algumas coisas que já foram ditas, e eu quero também falar de algo que conecta com o nosso episódio anterior também, em certa medida, né? Então, acho que, por que essa decisão, né, é ruim? A gente já falou de diversos motivos, né? Em primeiro lugar, o mero fato de ela ser individual já é um problema nesse contexto, né?
de um julgamento iniciado, de uma vista pedida, né? E, de novo, você poderia dizer, não, mas existe a previsão de decisões individuais excepcionalmente. Existem. E o que ela exige, formalmente, e foi o que o Diego acabou de falar, é, né, uma probabilidade, né, do sucesso do pedido, né, o fumus boniuris, e o periculum in mora, né, o risco da demora. Como o Diego acabou de falar, né, o que indica geralmente que essas coisas estão presentes, né, especialmente o fumus? É a existência de precedentes. É curioso que essa decisão, ela, formalmente, é muito problemático que ela seja dada como liminar, porque não existe nenhum precedente claro que indique que o Supremo já decidiu dessa maneira colegiadamente no passado. Pelo contrário, eu digo que os precedentes que existem são no sentido oposto a essa liminar, né? O Supremo, em geral, validando limitações, às vezes, desse tipo ou de tipos similares, em nome de ideias de republicanismo, de moralidade pública. Então, né, seja a lei da ficha limpa, seja questões de nepotismo que já foram mencionadas aqui, e assim por diante, né? Então, além disso, tem a questão da urgência, mas é uma urgência que me parece falsa, né? Quando você olha e fala, não, tenho que dar essa liminar porque daqui a pouco vai ter essa eleição. Além do perigo reverso, como você disse, né, o perigo de mora reverso, volta à questão, né? Essa é uma lei que existe desde 2016, né? Você poderia dizer, uma pessoa que não é nomeada agora, eventualmente pode ser nomeada na próxima eleição, então, né? E, de novo, não é que qualquer dano, né, público de, meu Deus, não tivemos essa pessoa específica, esse conselheiro não pode estar nesse cargo nesse momento. Acho que é muito complicado você usar isso num caso como esse que afeta o país inteiro, né, e a regência pública. Eu acho que é uma decisão baseada em princípios genéricos, crítica comum ao Supremo, né, isonomia, né, violar alguma pessoa de exercer atividade política de uma maneira muito genérica e muito solta, porque não é verdade que as pessoas estão sendo limitadas pelo exercício de atividade política em si, né? É muito diferente, né? Ninguém está dizendo que porque você tem uma preferência política, porque você vota em alguém, ou porque mesmo que você, né, participa de um partido político de maneira mais genérica, as limitações têm a ver com cargos específicos de direção e como que isso afeta potencialmente essas nomeações, né? Não tem uma preocupação geral com a coerência, eu diria, como eu já disse, tem a ver com a ausência de precedentes, né? É uma decisão que não se coloca de maneira clara. A inexistência de precedente é uma coisa mais concreta, né? Ela não tem um precedente específico que a fundamente, isso é um problema. Além disso, ela não se situa de uma maneira clara e coerente com os precedentes que não são específicos, mas que têm a ver com o tema geral na jurisprudência do Supremo. Ela basicamente, como eu falei antes, ela desconsidera o legislador, ela se sobrepõe ao legislador de uma maneira pouco justificada, tanto acho que substantivamente, mas formalmente. Se fosse para fazer isso, como a gente chamou a atenção, o grau o ônus argumentativo de demonstrar a desproporcionalidade dessa lei, a sua ineficiência, como às vezes é mencionado, seria muito maior do que é feito nessa liminar. Ela é em nome de poderosos, né? Que eu acho que é uma questão que chama atenção, né? As minorias protegidas aqui no Supremo são as minorias que são, na verdade, os dirigentes políticos, partidários. Eu acho que isso leva a uma questão que estava, às vezes, nas notícias, né? As notícias já estão dando notícia de que isso favorece pessoas específicas, né? E pelo menos na notícia que eu li, o gabinete do ministro Lewandowski fez uma manifestação genérica do tipo, a ação é genérica, a ação é coletiva, a ação não é individual. Eu acho que é uma pergunta que existe para esse caso, mas eu não que seja específica como o ministro Lewandowski, mas existe em geral no Supremo quando ele decide isso. Tá bom que a decisão é genérica, mas então é muito importante que a gente saiba, por mais genérica que ela seja, quem teve audiência ou não teve audiência sobre esse tema com o ministro Lewandowski, quem falou sobre isso com ele, formal ou informalmente, nos últimos anos. Casos concretos foram trazidos à sua atenção ou não. De novo, não precisa nem ser uma questão, não estou dizendo que ele necessariamente deu essa decisão por conta de um indivíduo. Eu estou dizendo só que isso, quando isso é dito no plenário, numa sustentação oral, a menção a diversos indivíduos afetados é uma coisa. A gente está sabendo isso pela imprensa. É importante que a gente saiba, de fato, se essa urgência, às vezes, ela pode ser, e ela poderia ser, porque se ela pode ser individual, não tem nada de legítimo ela ser individual, mas ela deveria ser pública, né? Existe, por exemplo, o caso dessa pessoa foi me trazido à atenção na manifestação que será limitado. Tá bom, isso pode até ser, eventualmente, uma justificativa numa ação. Ou como um argumento dentre outros. Mas eu me chamaria atenção a isso, né?
E eu acho que, terminando, eu acho que isso coloca o Supremo numa situação que o Supremo às vezes se coloca, e que o Supremo é percebido, seja pela sociedade, seja pelos políticos, como sendo um balcão que está aberto para resolver problemas pequenos do sistema político. Preciso nomear gente para estatal, preciso nomear essas pessoas, preciso organizar. Como que eu faço? O poder que está agora, né? O poder que está agora. Vai no Supremo, vamos no Supremo, que o Supremo resolve isso para a gente. Quando existem maneiras absolutamente tranquilas para um governo fazer isso. A lei das estatais é uma lei. É só, se existe interesse político, se ela é ineficiente, se todos os problemas estão aí, se os líderes partidários me parecem as pessoas que têm mais condições de mover o processo legislativo. Eles têm toda a condição de mudar a lei. Eu não estou dizendo que se mudar a lei amanhã seria inconstitucional a mudança da lei. Talvez até tenha, eu acho que talvez existam vozes, talvez até no próprio Supremo, que chamariam isso de proibição de retrocesso, algo do tipo. Eu não estou dizendo que ninguém traria esse argumento. Mas eu não estou dizendo isso. Amanhã, se eles quiserem mudar a lei e retirar essa proibição, isso está aberto. A questão é mais difícil, demora mais tempo. Vamos lá no Supremo, que o Supremo resolve para a gente com uma liminar. Isso é um problema, o Supremo se colocar nessa situação, ou aparecer nessa situação. E eu chamaria a atenção para o problema que é isso aparecer, e eu termino conectando com o episódio anterior, no momento que a gente está num processo de nomeação de ministro, em que me parece que, às vezes, é exatamente o que parece que quem nomeia, quem sabatina, quer. Né? Então, eu chamaria atenção para a problematicidade de apresentar o Supremo como sendo um tribunal que faz isso. Nesse momento, ele é ainda mais grave, porque eu chamo a atenção para o que eu quero, se eu sou um político, é alguém que deu uma liminar dessa ou não deu uma liminar dessa. Isso fica muito público nesse momento. E eu terminaria dizendo, e ainda mais problemático, num contexto em que, quando se compara potenciais candidatos, na imprensa, pelo menos, às vezes o que se diz é tal candidato é mais ou menos parecido com esse ou aquele ministro. É mais ou menos parecido, inclusive, com o ministro Lewandowski, que é quem está saindo. Então, quando alguém está dizendo que a gente quer um ministro que seja mais parecido com o ministro Lewandowski, o que a gente está dizendo? Tem 2 ministros aí, eu chamaria atenção. É um ministro que estabeleceu a proibição de nepotismo, que o ministro Lewandowski foi um líder nessa proibição dentro do Supremo, ou é o ministro Lewandowski que deu a liminar agora, liberando nomeação para estatais? Porque na biografia do ministro, como de vários, essas 2 possibilidades podem ser destacadas. Quando hoje a sociedade e os políticos olham para o ministro Lewandowski, qual que é a imagem que ele próprio está colocando para a sociedade? Eu acho que isso é uma preocupação que me parece que nós deveríamos ter. Não só por conta do ministro Lewandowski, mas porque tem uma relação de conteúdo e do que o contém. Né? Essa não é só ele, indivíduo, é a imagem que se tem do Supremo a partir dos indivíduos que o compõem. Né? E eu chamaria atenção para isso. Né? Nós não escolhemos como nós vamos ser lembrados, nunca na nossa vida. Né? O ministro Lewandowski não tem o poder de escolher como ele vai ser lembrado. Eu acho que é importante a gente pensar se ele vai ser lembrado por liminares como essas ou por outras decisões importantes que ele deu antes. Mas se a gente não escolhe, a gente pode, no entanto, contribuir para como a gente vai ser lembrado. Né? Pensando, por exemplo, e termino com isso, o Celso de Mello, que claramente me parece a todos nós, estava preocupado como ele seria lembrado. Né? E, por exemplo, dentre as suas últimas decisões, decidiu sobre a criminalização da LGBTfobia. Me parecia um ministro muito preocupado com suas últimas decisões e como ele ia ser lembrado na sua saída. Né? Eu chamaria atenção para que essa talvez seja uma das últimas decisões liminares, monocráticas, relevantes do ministro Lewandowski, antes dele sair do tribunal. Acho uma pena que seja assim, que talvez ele seja lembrado. Você sabe, Tomás, que no passado, quando ele saiu da presidência, eu escrevi um texto mostrando como ele era diferente do que entrou. E o Diego mencionou isso quando discutimos indicações, se não me engano, né? Como também a instituição pode mudar a pessoa que entra. Então, não se tem segurança nem sequer se a pessoa que foi indicada vai ser a mesma que vai chegar ao final. Eu me recordo perfeitamente porque cubro o Supremo desde que o ministro Lewandowski chegou ao tribunal. E ele tinha outro comportamento, inclusive fazia críticas muito severas a decisões como essa. Mas quando eram proferidas, por exemplo, pelo ministro Gilmar Mendes. Diego, para a gente fechar aqui. Presidentes não se incomodam realmente que seus indicados mudem, né? Desde que mudem certo, desde que mudem do jeito que os presidentes acham correto, né? Então, enfim, mudar pode, desde que seja mudança na direção que o presidente considera correto. Então, acho que só terminar com um ponto, Felipe, um fato da semana, na verdade, né? O fato das últimas semanas, o processo de indicação, processo informal ainda de indicação de substituição
do ministro Lewandowski no Supremo. E só mencionar, a gente acho que chegou a mencionar, talvez, num programa passado, o vídeo do ministro Fachin. Não sei se a gente mostrou o vídeo. Não, a gente não mostrou o vídeo dele na sessão plenária, dizendo que talvez fosse o tempo já de uma mulher negra ser indicada para o Supremo. Certo, e de lá para cá, esse foi na semana passada, né? Esse foi um movimento que ganhou muita força, né, na sociedade civil, na imprensa, e o que é positivo. Minha dúvida, Felipe, não sei se você consegue fechar com uma consideração sobre isso, o quanto que esse movimento tem penetração em Brasília e dentro do próprio partido, né? Porque o que parece que a gente acompanha olhando de fora é que as dinâmicas e as disputas internas, né, com relação a diferentes setores do PT, com relação a essa vaga, parece que estão sendo mais decisivas do que talvez a pressão da sociedade civil, e mesmo que esse movimento orgânico tenha surgido em torno da indicação de uma primeira, né, mulher negra juíza do STF, como é que você vê a capilaridade em Brasília dessa ideia? Diego, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque a gente já está chegando ao final, mas, de fato, o movimento cresceu bastante, deve se intensificar, inclusive para a próxima vaga, né, para a vaga quando sair a ministra Rosa. Não que uma mulher tenha que ser substituída por uma mulher, mas um homem também poderia ser substituído por uma mulher, por que não? Mas, enfim, eu acho que a gente se esquece de tudo que vem sendo falado pelo próprio presidente e aos seus aliados sobre a indicação. Lula tem dito para todo mundo, desde o início, quem vai indicar sou eu. Vou ouvir muita gente, mas quem vai indicar sou eu. Então, as pessoas estão fazendo uma campanha para alguém que está com o fone de ouvido, dizendo, quem vai indicar sou eu estou pensando com a minha cabeça. Então, me parece que essa campanha, é importante que se faça essa discussão, inclusive, mas do ponto de vista prático, ela me parece de pouco efeito. Talvez para a próxima vaga, porque aí nós temos mais tempo, né, para substituição. Nessa vaga o cenário está muito claro, quando a gente ouve pessoas do próprio governo, do próprio Supremo, dizendo que Cristiano Zanin só não será candidato ao Supremo se inviabilizar de alguma forma, seja por movimentação do Senado, não querendo, ou impondo resistências severas ao seu nome, o que não me parece uma realidade hoje, ou se o presidente, por um acaso, vir alguma outra coisa no meio do caminho. E, inclusive, menciono, quando vem esses nomes, por exemplo, do ministro Lewandowski, que vem citando um ex-assessor, alguns ministros, inclusive, disseram, abre aspas, que é uma piada de mau gosto do Lewandowski pela pessoa que ele está mencionando e indicando. E que, novamente, se o presidente está dizendo o candidato será meu, eu farei o ministro, não vai ser o Lewandowski que vai dizer quem vai ser o ministro a ser indicado. Mas, enfim, esse tema deve se ampliar e crescer, especialmente para a próxima indicação, mas, de fato, para agora, aparentemente, com pouco efeito prático. Diego, Tomás, Juliana, agradeço mais uma vez pela participação aqui comigo no Sem Precedentes. Obrigado, até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.